exercício legal da profissão, no caso da ozonoterapia. No caso, se a Chile fizesse como esteticista, ela não poderia ser presa, inclusive. Não, eu não sei quais são as penalidades, eu não sei. Porque quando a gente vai no congresso de estética, Sim. eles têm mais N cursos mil. A ozonoterapia, quem era presidente era a Maria Gadelha. Aí foi quando eles queriam colocar somente medicina. E aí os outros profissionais que já trabalhavam com ozonoterapia, de nível superior, tipo enfermagem, medicina, todos que davam aula, que tem centros, tem clínicas, tem a doutora Daniele Bittencourt, que tem uma clínica imensa de fisioterapia ali em Ipanema, e trabalha com ozonoterapia, ou seja, todo mundo foi em cima. O que aconteceu? Que não, por causa dos bastidores que a gente não sabe, a Maria Gadelha deixou de ser presidente da ABOS, ela passou a ser presidente da SOBOM, que é a Associação de Ozonoterapia Médica, só tem médico. E o doutor Antônio assumiu a ABOS. E aí foi que mudou lá no plenário essa questão de ser só para médico e ampliou para as outras profissões. Entendeu? Então, ou seja, a gente está até falando de coisas que a gente não sabe nem o que aconteceu lá nos bastidores. Mas foi isso que aconteceu. A Maria Gadelha saiu da ABOS, foi para a SOBOM e o doutor Antônio assumiu. Foi isso que aconteceu. Que os médicos que sabem, eles fazem isso, eles montam a estrutura e aí colocam profissionais que têm regulamentação para trabalhar para eles. Já que eles não podem aparecer, eles só podem prescrever. Mas a gente vai caminhando aos pouquinhos, daqui a pouco a gente vai poder prescrever, que a gente pode detectar exame de sangue. Então, espero que mais tarde a gente possa pedir exame de sangue e que os planos de saúde aceitem, né? A gente pode até pedir, mas a pessoa tem que pagar no particular. Mas é isso aí, gente. A gente está muito tempo na lei, vou passar um pouco dessas leis, né? Já sabe que. Aí eu vou falar do parecer do COFEN. Eu vou puxar para o meu lado, ela vai puxar para o lado dela da odonto. Então, assim, o COFEN, ele regulamentou a ozonoterapia entre a categoria da enfermagem e ele colocou lá, que eu quis colocar aqui, a Declaração de Madrid. Eu tenho como orientador, por obrigação lá, isso aqui é o link do COFEN, se quem estiver interessado eu passo pelo zap. Ele pede para a gente ter a Declaração de Madrid como orientador. Então eu quis botar porque a Declaração de Madrid, ela foi feita, passa aí para o por favor, ela foi criada na Espanha, ou seja, lá fora. Ela foi criada em 2010 por um grupo de ozonoterapeutas de diversos países. Eles se reúnem de 5 em 5 anos, então, ou seja, foi criada em 2010, atualizada em 2015 e a última agora em 2020. Então, ir colocando práticas, procedimentos, inclusive os procedimentos que eu vou mostrar aqui, de autoemoterapia, insuflação retal, soro ozonizado, que eles chamam de solução salina, que é ótimo, depois eu vou falar em relação a quebrar metais pesados. Então, assim, eu quis trazer a Declaração de Madrid para vocês verem que o meu Conselho Federal pede para mim me guiar na Declaração de Madrid, que é internacional, que é feita, que foi criada, né, numa comissão com ozonoterapeutas diversos, foram muitos mesmo, eu não sei a quantidade, de diversos países, certo? Então vamos lá, continuando. Então vamos passar para o estresse oxidativo. Vamos entender, que não consegue entender do estresse oxidativo, o que é estresse oxidativo crônico e por que a gente não deve deixar isso acontecer. Quando os radicais livres, eles estão em quantidade maior do que os nossos antioxidantes. Os radicais livres, eles são moléculas que têm átomos ímpar, tem um par faltando. Então o que ele faz? Ele quer atacar as nossas células para poder pegar esse átomo e ele se tornar o oxidante, ser uma célula. Só que o que acontece? Os nossos antioxidantes, ele impede que esses radicais livres ataquem nossas células para roubar elétrons, porque os antioxidantes, eles são bonzinhos. Eles dão elétron dos radicais livres. Então, eles neutralizam os radicais livres. Eles não destroem, não comem, não. Eles neutralizam, porque os antioxidantes, eles doam elétron. Ele doa. Aí tem até uma outra
para vocês entenderem melhor. Entendeu a questão do antioxidante? Entendeu? A gente assim, faz exercício físico, a gente cria radicais livres. A gente se estressa, cria radicais livres. Uma noite mal dormida. Então o nosso organismo está em constante briga lá dentro. Não vou falar briga não, mas é constante harmonia. Então a gente tem que fazer aquilo que é o clichê que todo mundo sabe, que é boa alimentação, noite de sono, meditação, a espiritualidade, aquelas práticas integrativas, tudo ajuda, principalmente a hidratação é super importante. E quando faz ozônio, então, tem que melhorar essa hidratação também. Isso tudo que a água é como se fosse um remédio. A suplementação, né? Entendeu? Isso tudo ajuda a você como é que fala? A neutralizar esses radicais livres. Aí o seu corpo não vai ficar doente. Quem tem doença autoimune, por exemplo, acontece mais isso, né? De acontecer mais, mas não vai dizer que você vai ficar doente. É só você se alimentou mal numa festa, no outro dia se alimenta mal. Durante a festa, tomou um copo de Coca-Cola, toma 3 de água. Agora as festas estão fazendo muito isso. Não é isso, né, dona Cici? A senhora toma, né? 4 copos de água e um copo só de. Então passa aí. Que aí vocês vão driblando isso. Então, o que eu estava falando com vocês, tá vendo? Olha, eu consegui na internet isso aqui, muito bonitinho. Que ficou muito fácil de entender. Essa aqui é a molécula nossa, saudável, estável, que ela tem dupla, tá vendo? E esse aqui é o radical livre, porque ele quer roubar, tá vendo? Aí vai lá os nossos antioxidantes e automaticamente eles doam uma molécula para eles. Aí eles ficam quietinhos, não, agora eu estou completa. Entendeu? Então os antioxidantes são bonzinhos, espertos e doam moléculas para o nosso radical livre não atacar nossas células boas, entendeu? E não deixar a gente doente. Então por isso que é tão bom. E aí que entra o ozônio, porque o ozônio libera esses antioxidantes no nosso corpo. Você vai ver que não é milagre, é ciência. Passa aí, por favor. Por que eu gosto de explicar isso aí, que o ozônio não é milagre, é ciência? Porque o pessoal fica falando assim, nossa, como que uma terapia pode curar mais de 230 patologias? Não, primeiro que não cura, segundo que é complementar, e na verdade o ozônio estimula o seu corpo a trabalhar. É isso que ele faz. Então, de que maneira? Quando o ozônio entra no nosso corpo, que é o O3, que são 3 moléculas de oxigênio, ele vira ozonídeos, libera ozonídeos no plasma. Tem nossa parte líquida, por isso que é muito tão bom de estar hidratado. E aí, ele no plasma, ele vai reagir, vai liberar 2 substâncias, substratos, que a gente chama, né? O hero, que é a espécie reativa de oxigênio, é imediatamente que isso acontece. E tardiamente, por isso que a gente faz ozônio 2 vezes na semana, dependendo da patologia, ou 3 vezes na semana. E tardiamente acontece o LOPS, que é produtos de oxidação lipídica. E isso aqui acontece tardiamente e fica acontecendo durante 2, 3 dias. Então, para não cair muito o que o LOPS faz no nosso organismo, a gente tem que vir e fazer outra sessão de ozonoterapia. Entendeu? Para se manter isso aqui estável sempre. Tá? Até acabar o tratamento. Porque assim, cada caso é um caso. Tem caso que leva 2 meses, nem 2 meses, vamos dizer assim, de 10 a 20 sessões ou de 5 a 10 sessões, dependendo do caso, do exame de sangue da pessoa, tá? Do cliente. Passa aí para vocês entenderem. Então a gente vai falar do EPO. O que ele faz no nosso organismo, que aí vocês vão entender por que ele ajuda a curar tantas patologias, né? O hero, no caso de espécie reativa de oxigênio, ele ativa os eritrócitos. Alguém sabe, os eritrócitos são as hemácias novinhas, tá? Além de melhorar elas biologicamente, né, bioquimicamente, e elas transportam o oxigênio de maneira muito melhor. Por isso que é tão bom para a ferida, que é tão bom para quem tem queda de cabelo, que vai melhorar a oxigenação dos bulbos capilares, fora as glândulas que são micro, entendeu? Então, assim, olha só. E a outra coisa que o hero faz, ativa as plaquetas. Na ativação das plaquetas, nós temos isso aqui, ó, esse eicosanoides. E ele também libera fatores de crescimento. Isso tudo é
o transporte de oxigênio. Quantas doenças precisa disso? Não é isso? Ativa leucócitos. Quem tem doença autoimune? Tá vendo? Olha, sistema imunológico. Aqui estimula o sistema imunológico. Ele faz tudo isso, espécie reativa de oxigênio. Por que ele faz isso? Porque o ozônio, ele é um oxidante. Ele estimula, entra no nosso organismo, aquele oxidante super potente, só que ele não faz um estrago no nosso organismo. Por quê? Porque ele é instável. Diferente daquele oxidante lá, que é crônico, que não se desfaz, o ozônio ele se desfaz. Mas então, assim, só para entender o que acontece, ele entra no nosso organismo, aí o nosso organismo, caraca, tem um vilão aqui que vai destruir o nosso organismo. Aí, ó, todo mundo fica alerta. O Lopes e o Ero, que a gente chama. O Ero, que é a espécie de glicosano, e o Lopes, que eu vou falar, que eu já falei anteriormente, entra em atividade para poder detonar esse radical livre, só que ele é instável, não falei? E aí ele se desfaz e volta a ser oxigênio, porque ele é formado por 3 moléculas de oxigênio. Certo? Aí então, ou seja, ele volta a ser oxigênio e aquele que está livre, aquele elétron livrezinho, que fica vários elétrons livres, vão se juntar aos radicais livres que já está solto no nosso organismo, que a gente já tem ali. Entendeu? Então, ou seja, aí o ozônio estimulou tudo isso aqui, mas ele sumiu, ele não está mais no seu organismo. Ainda tem isso. Vamos lá, aí passa por. Alguém tem dúvida daquele elétron? Vamos lá, volta aí o elétron. Eu tenho. Fala aí, volta no Ero. Lopes, tá? O Lopes, que é o produto de oxidação lipídica, ele vai atuar tardiamente, vai ficar atuando durante alguns dias no endotélio, aquele que regula o óxido nítrico, que eu falo muito do óxido nítrico. Porque o óxido nítrico que ele vai estimular, né, lá no endotélio, que eu falo tem duas medicações que destrói o óxido nítrico, porque o óxido nítrico é um neurotransmissor. Lembra que tem algumas medicações, tudo de as medicações que atua na memória, que atua na inflamação, no aprendizado, na imunidade, melhora a circulação e a hipertensão. Olha como é importante o óxido nítrico na gente. E tem alimentos que possuem óxido nítrico. Tá? Como eu falei, ele é um neurotransmissor. Ele é muito importante. E aqueles omeprazol, né, da vida, né, que ele é interessante em tomar, sim, mas ele tem que ser tomado com tempo determinado para acabar. Porque uma das coisas que os omeprazóis fazem é destruir o óxido nítrico. E o óxido nítrico, olha como ele é tão importante para o nosso organismo, tá? Continuando, ele também é importante nos órgãos. Aí quem entra aí é de quem tem diabetes, né? Quem tem hepatite, tem um monte de coisa. Os órgãos, ele regula, nos órgãos, regula as proteínas e estimula as enzimas antioxidantes nos órgãos. Na medula óssea, que eu acho isso aqui uma bênção que ele faz com a medula óssea da gente, tá? Porque ele favorece a formação de eritrócitos. Mais ainda, aí você produz eritrócitos modificados bioquimicamente, fortalecidos, vamos dizer assim. Outra coisa, e outra coisa que eu, só completando aqui, o pensamento, é que fica falando assim, nossa, aumenta isso tudo mesmo. Tem artigos, como eu falei, tem links que eu posso passar para vocês, que foi feito assim. Eles tinham que provar que isso realmente acontecia no corpo humano. Então, o que faz? Eles colhem exame de sangue da pessoa, de vários pacientes, num dos trabalhos, fazem a ozonoterapia e depois colhem de novo. Então, eles viram que aumentava todas essas questões aqui. Diminuía vários sinalizadores de infecção, de oxidação, diminuía depois da ozonoterapia, tá? Então, continuando na medula óssea, além de favorecer a formação de eritrócito, ele ativa as metaloproteinase. Tudo que é ase é enzima, tá? Então, eu botei isso porque favorece a liberação de células troncos, como eu falei agora. Quem nunca ouviu falar de células tronco? Células tronco está até sendo fabricadas em laboratório, porque se alguém sabe o que é células tronco,
é a única célula do nosso organismo que pode se transformar em outra célula. E a gente ativa as células troncos com a ozonoterapia. E aí quem tem Alzheimer não é bom? Quem tem Parkinson não é bom? Quem tem uma doença degenerativa não é bom? Ativa as células troncos. Se não fizesse mais nada no organismo, se o ozônio só ativasse as células troncos, eu já ia estar feliz da vida. Entendeu? E a outra coisa, melhora a produção de mieloides. Tá? E que são mieloides, são também células. Tá bom? Mieloides, que no caso são as células, quando a gente olha os exames de sangue, aí não tem aquele monte de hematócrito, eosinófilos, plaquetas, não sei o que lá, é isso que são, ou seja, todas as outras células, que são todas produzidas aqui na medula óssea. Então o ozônio estimula todas essas células, ele faz esse trabalho bonito, lindo, que eu amo. Fala aí, alguém que tem mais perguntas? Quer perguntar sobre a Lopes? Vocês entendem que o ozônio não é milagre, que ele é ciência, que ele vai ajudar uma pessoa que tem depressão, porque ele vai vascularizar melhor as células, ele vai liberar mais ocitocina no seu corpo, porque o seu organismo vai estar trabalhando melhor, principalmente o ozônio retal. O ozônio retal é ótimo para liberar, se eu não me engano, a citocina fica melhor do que a autoemo menor, não é? Ela trabalha com ozônio. Então ainda tem isso, tem a diferença. Então a gente pode associar as práticas. No caso, tanto a autoemo menor quanto a autoemo maior, a gente pode associar as práticas, entendeu? Que uma vai direto no sangue, a outra vai ser... E outra coisa que o ozônio faz também, uma organela que a gente chama, né? Que é a mitocôndria. Ela é uma das organelas mais atacadas pelos radicais livres. Por quê? Se eles tiverem que escolher, eles vão escolher as mitocôndrias. Porque elas são altamente, elas têm muita energia. Então, se alguém vai ouvir falar de mitocondriopatia, já ouviu falar de mitocondriopatia? Ou seja, é quando os mitocôndrios estão doentes. Então, quando você faz ozônio, às vezes só a suplementação, só a medicação não resolve. Então, quando você faz ozônio, você vai ajudar as mitocôndrias principalmente. Em próximas também, falando, Fala. o ozônio ele também acerta o formato dele. Sim. Né, e a ação Deixa dele também. Isso. Entendeu? Quando ele não tem um formato adequado, ele não age adequadamente também. Isso. Aí tem... Deixa ele flexível, né? Segundo as imagens ali do computador, deixa ele flexível, que a gente consegue chegar na periferia. Por isso que é tão bom para a ferida. Nossa, isso é ainda mais que provado. Lá em Araraquara, que eu vou falar desses 3 centros, em Araraquara, e lá é doido. O ozônio ele não é um medicamento, ele é uma biomolécula. Então, ele faz um estresse oxidativo controlado, aquilo que eu falei. Por ele ser uma biomolécula instável, quando ele entra no nosso organismo, ele faz aquele estresse, mas depois ele some. Ele faz aquele estresse controlado, nosso organismo trabalha e pronto, tá? Essa terapia estimula a produção de vários antioxidantes, mas eu gosto de botar esses aqui, que são os antioxidantes mais significativos pra gente, tá bom? Vamos passar aí o outro. Vamos embora. Ah, sim, o ozônio é diferente de anti-inflamatório. Eu adoro falar isso também, porque o pessoal fala assim, o ozônio é anti-inflamatório. Gente, o ozônio não é um anti-inflamatório. O ozônio, como eu falei, ele é uma biomolécula. Ele faz uma modulação inflamatória. E é bacana, porque isso aqui você pode usar direto. Quando você faz uma modulação inflamatória, além de você liberar, como eu vi lá anteriormente, liberar o seu sistema imunológico a trabalhar, a liberação de produção de leucócito que vai combater a infecção, ele também vai controlar a outra parte do seu corpo que está produzindo citocinas inflamatórias, que eu vou falar depois. Ou seja, ele é excelente, mas ele também pode ser usado junto com o anti-inflamatório, dependendo do caso da pessoa, porque ele potencializa o anti-inflamatório. Que o anti-inflamatório, ele é um remédio.
Ele tem hora para começar e para acabar. Ele não pode ficar tomado direto. E ele é bom em alguns casos importantes. E ele é um remédio que ele bloqueia a inflamação. Ele só faz isso. Ele que nem febre, que nem um antitérmico. Você vai baixar ali a febre, mas você não vai curar a doença que está causando a sua febre. É a mesma coisa que anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele vai acabar ali com a inflamação, mas o que está causando essa inflamação vai continuar. Botando aqui no meu caso, eu quando tive a dor crônica aqui no meu ombro, que foi provavelmente depois da chikungunya, eu fiquei usando anti-inflamatório durante muitos anos. Aí voltava a dor, anti-inflamatório, voltava a dor. Aí o que eu fui? Conheci o ozônio, através da minha amiga aqui, a Andréia, que me apresentou, fiquei apaixonada, claro que agora eu estudo, não pode conversar. Aí o que acontece? Esse ozônio aqui, meu marido, que também é enfermeiro, fez as aplicações em mim. Só que no meio das aplicações, eu tive que tomar anti-inflamatório, porque estava doendo muito. Entendeu? Porque era uma coisa crônica, acho que eu tinha mais de 5 anos que eu sentia aquela dor no braço. E assim, foi logo no início, tá? Antes de eu começar a cuidar dos pacientes, quando eu comprei a máquina para cuidar de mim. E eu falei assim, não, Eli, vou continuar. Pelo que eu estudei, é bom sim, vai melhorar, não, vamos continuar com essas aplicações. Não só porque não, aí foi que ele continuou, fez as 10 sessões de aplicação, não tem uma dor no braço, não tomo mais anti-inflamatório. E outra coisa que me ajudou foi na artrose, que também depois da chikungunya apareceu a artrose aqui no meu braço. Aí é o que eu vou falar com vocês agora, é sobre esse negócio. A inflamação e a artrose que nós temos aqui, ó. Isso aqui também que eu adoro falar. Esse aqui, ó, o NRF2. Quando fez a ozonoterapia, né? Sabe por que você passou a sentir dor? Porque o anti-inflamatório, ele atrapalha a cicatrização. Se você pegar uma lâmina de alguém que usou anti-inflamatório, você vai ver que não teve um reparo completo. Sumiram os sintomas e tal, superficialmente parece que está cicatrizado, mas não teve a cicatrização completa. E aí quando você usa o ozônio faz com que o organismo volte a ser estimulado e reaprenda a fazer o que ele sabia fazer. E que o anti-inflamatório cortou isso. E aí por isso você passou a sentir dor. Porque já está com aquele anti-inflamatório crônico ali no meu organismo. Isso. E aí voltou a sentir aqueles efeitos de que todo organismo, para poder cicatrizar adequadamente, ele precisa da inflamação. E aí a alopatia faz isso, né? Corta esse processo de reparo adequado. Isso aí. E o meu corpo já estava mais do que intoxicado com anti-inflamatório. Por quê? Aí entra aqui, ó, isso aqui, o NRF2, ele é uma proteína. E ele protege o nosso organismo dos ataques dos radicais livres. Isso aqui é muito importante. E isso aqui tem que ter equilíbrio com NF-κB, NF-κ-beta, que eu gosto de falar beta. Ele é uma enzima, ele já é uma enzima, e ele produz citocinas inflamatórias. Ele foi identificado em várias patologias, inclusive na artrose. Então, quando o NF-κ-beta está aumentado, ele produz mais ocitocina, consequentemente mais inflamação, que era realmente o que estava acontecendo comigo. Porque o anti-inflamatório melhorava, mas eu continuava com a NF-κ-beta, essas enzimas aqui em quantidade grande. E o que o ozônio faz? Ele bloqueia, ele diminui a produção do NF-κ-beta. Consequentemente, diminui a ocitocina. E ele faz o quê? Aumenta o NRF2, que é uma proteína que protege a gente dos radicais livres. Então, esses dois aqui tem que ter equilíbrio. Se você tiver muita enzima dessa daqui produzindo muitas citocinas, você vai ficar o tempo todo inflamada, certo? Então, o ozônio tem essa coisa maravilhosa também. Ele atua nisso aqui, ó, aumentando essa proteína e diminuindo essa enzima que produz citocinas inflamatórias. Ele faz isso aqui, tá? E aí, passa aí, por favor. Isso aqui são alguns links, que ela estava até me perguntando algumas coisas, que eu passo depois para vocês. Tem link de... Esse aqui, então, esse Sotero, ele tem vários artigos científicos de diversos países que você pode entrar em contato, tá? Isso aqui é das práticas integrativas, tá vendo? Dos PICs. Isso aqui é lá de Cabo Frio, tá?
científica. Se alguém falar que não tem comprovação, tem comprovação científica, sim. Tem artigo, eu adoro falar da Declaração de Madrid, porque o meu conselho pediu para me seguir a Declaração de Madrid, e a Declaração de Madrid foi criada lá fora. E também brasileiros também, né? Vamos lá, Leite. Acho que não sei se é a última, acho que é a última. Tá? Ah, sim, isso aqui é o que eu ia falar, ó, as rodas de aplicação, né? Que tem pessoas que não sabem, que tem insuflação do gás, autoemo maior, que é uma bolsa grande, depois eu vou mostrar, autoemo menor, a via subcutânea do gás, que muita gente já fez, o soro ozonizado, que na declaração de Madrid está como salina. Isso aqui é excelente para quebrar metais pesados no nosso organismo. Inclusive, tem muitas doenças que são causadas, como o hipotireoidismo, por exemplo, que eu gosto de falar, porque tem muitas mulheres que têm hipotireoidismo, porque compete com os sinalizadores do T3. Para explicar assim rapidinho, às vezes é peço do exame de sangue só o TSH, se eu não me engano. E acho que é produzido pelo hipotálamo, o hipotálamo. Aí ele fala, sinaliza lá para a sua tireoide, fala assim, olha, está produzindo pouco T3. Aí a gente vai produzir, aí vai lá e libera mais T4, produzindo pouco T4. Aí ele vai lá e produz mais T4. Só que depende, T4 no organismo não serve para nada. Então se alguém pedir só o T4, não serve para nada, só para deixar você tranquila. Porque o T4, mesmo ele estando bom, ele tem que se transformar em T3. Se metais pesados no nosso organismo, excesso de radicais livres no nosso organismo, ele impede que esse T4 se transforme em T3. E ainda tem uma outra questão, que o T3 ele tem que se adaptar ao seu sinalizador para ele poder funcionar. E essa conexão com os metais pesados compete com o T3. Ou seja, mesmo também se você tiver com o T3 elevado, você não sabe se ele está realmente surgindo efeito no seu organismo, porque ele não consegue se conectar aos seus receptores por conta dos metais pesados. Entendeu? Então vamos lá, volta aí rapidinho, passa aí. Assim, a água ozonizada, que só pode ser feita na hora, o óleo ozonizado é feito em fábrica. Se alguém falar para vocês que pode fazer em casa, não dá para fazer óleo ozonizado em casa, porque precisa de um farmacêutico, de um equipamento muito maior com alta pressão, tá? Que é diferente, a água ozonizada que tem, aqui são ozonídeos que tem, tá? Insuflação retal, que não tem dor, não tem ardência, não tem nada, e auricular, que é aquele que bota no ouvidinho, tá? O coisa. Essas são. Então, isso que eu estava falando para vocês, tá? Isso aqui é uma canulazinha maleável, a gente bota no seio, então, como eu cuido de mãezinhas, né? Que inclusive eu estou querendo no mestrado falar sobre isso. Para fissura, né? Somente água e gás. O gás do ozônio é o quê? Molécula de oxigênio. Então nunca vai fazer falta para ninguém. Nem a água, nem o gás. Tá? Isso aqui é na mão, tudo é bag, tá vendo? Bag, esse aqui é o aparelho, tá vendo? E esse aqui é a insuflação, a aplicação do ozônio retal. A pessoa fica deitadinha, não tem ardência. Vamos lá. Passa aí. Isso aí tem vários modelos para ozonizar a água. O meu é esse aqui pequenininho. Futuramente eu vou ter um canto. Mas esse aqui tem esse daqui, tá? Esse é o suficiente. Esse aqui é o suficiente. Né, dona Ana? Isso aqui é o bag para poder melhorar o cabelo, mas quem tiver tinta, para você ver como tinta é ruim, porque se você tiver tinta, o ozônio tira a tinta do seu cabelo, tá? Não pode fazer, conta lá. Essa aí que é os bags que a gente tem, né? Que é da perna, do braço, da perna inteira, e tem outros também. E é plástico que a gente coloca e enche de ar. Tá? Isso aqui foi a aplicação numa paciente que Márcia, tá vendo? Fazendo o autoemo menor nela. Que eu tiro o ar já na seringa com gás e aí eu reaplico intramuscular. E aí o que acontece? Tem uma grande, não sei como você faz, mas existe uma grande polêmica. Introduz o ar ou não introduz o ar? Cada um fala uma coisa. No curso que fizeram, falaram que não era para introduzir o ar. Mas o que eu faço? Eu sigo a Declaração de Madrid. Porque a Declaração de Madrid introduz o gás junto. Entendeu? Porque ali você vai introduzir o gás intramuscular, que não tem problema nenhum. Tá? E eu sempre fiz
sempre deu resultados maravilhosos. Essa discussão, Isso aqui, insuflação retal, tá vendo? Fala. essa discussão é simplesmente aquele, se você pegar um vaso e aí injetar o gás dentro do vaso. É só por Mas conta disso. o que vai injetar dentro ali do vaso é muito pouquinho. Então, assim, insuflação retal, sem dor, sem ardência e sem flatos. É mais um preconceito do que outra coisa, tá? Você bota o gás ali, vai lá, passa aí. Eu acabei, isso aqui é um depoimento que eu não sei porque não está saindo som. É da Márcia falando, tá? É uma paciente minha. Porque saiu o som na hora que eu. Peraí, rapidinho. Agora sim. Pessoal, como Amiga, desculpa de bater. Voltou de novo? Tem que me gravar. peguei falta do joelho dela, não é isso, Márcia? Isso aí. Ó, eu vou segurar assim, mas é só porque é um gás, senão você vai fazer muita pressão, viu? A bolinha pequenininha. E aí, Márcia, tranquilo? Tranquilo. Tu botou? Tu botou? Ainda bem que eu botei, tá vendo? Bem tranquilo. Fala, aproveita, Márcia, fala para o pessoal como que você chegou aqui. Eu cheguei novo, eu tenho 80 anos. Graças a Deus. Eu poder descer escada direito. Você viu, né? Vi, mas é importante você falar também. Tá lá, Olha, eu sentindo subir e descer a escada do pezinho para do outro. Dor para subir, dor para descer a escada, dor para sentar, dor para sair do carro, dor para entrar no carro. E agora? Aí a gente está na Toda a articulação dela. muita atenção. E como você está? bem melhor, bem melhor. Dá para subir em escada direito, pé atrás do outro. Sair do carro hoje parecendo uma pessoa de 50 anos, não um sonho. Graças a Deus, né? Muito melhor. Só com 5 sessões. Para o quê? Na nutrição. E estou fazendo direitinho, como você falou, né? Fazendo esse número, né? Então, essa cliente aí, ela estava, que ela conhece, ela estava com um problema sério de artrose. Então, com esse negócio de artrose, eu sou fisioterapeuta, mas eu comecei a ler muito sobre artrose por minha causa. Eu comecei a cuidar de mim. Então, eu vi que só a aplicação em volta da articulação, nas mãos também, tenho ainda, né? Porque não cura a artrose, você só tem um processo de degradação, você inibe a produção do NF-kappa beta, né? Quando você faz ozônio. Então aqui você pode aplicar aqui, nesse tecido aqui, você pode aplicar, que eu fazia isso em mim, por conta da dor que eu senti aqui. No dedo não tinha muito como eu fazer, então eu só botava óleo ozonizado e fazia insuflação retal. Era isso que eu fazia. E agora eu não tenho mais dedo, não tem mais dedo inflamado, nem tomo mais anti-inflamatório. Deixa eu só passar ali. Que assim, Ana é uma pessoa assim, muito especial, além disso, ela é uma pessoa assim, muito inteligente, estudiosa, ela fala muito sobre nós, né? Eu conheci bastante nessa área. Eu vejo que tem que dar grandes resultados, né? Ao ozônio. É algo maravilhoso. Estou muito satisfeita. Que bom, fico Parabéns pela sua dedicação e cada vez mais você se aproximando, né? Mais e mais, né? Estamos pensando bem. E vai ajudar muitas pessoas, né? Porque Pode ajudar muitas pessoas. Eu não gravei porque, nossa, tem outros depoimentos aí de pacientes também falando que a situação não dói, a situação mental não dói, mas só que vai se tornar muito difícil.